Ok. Então, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo esse vídeo. Essa é a última parte da sessão 3, né? Há uma aula que fala sobre a parte mais prática, digamos assim, desse projeto de intervenção de orientação profissional. E pensando nessa perspectiva de agora, a gente tem uma parte do projeto que é a parte que a gente chama do corpo em si do projeto, que é a parte que a gente agora vai relacionar todo o nosso cronograma com as atividades que eu vou realizar durante cada uma dos dias de atividade. Quais são essas atividades? Como é que eu vou chegar naquele objetivo que eu desejo, naquele objetivo que é o desejável para um programa de orientação profissional, né? Uma das significativas contribuições para o processo de orientação profissional foi o fato de identificar como os indivíduos escolhiam suas profissões. O indivíduo não pensa em sua profissão de forma abstrata. Não pensamos na profissão desvinculada de qualquer pessoa ou situação. A escolha sempre se relaciona com os outros. O futuro nunca é pensado abstratamente. Nunca se pensa numa carreira com uma carreira ou faculdade despersonificada. Ou seja, cada um dos nossos pensamentos, eles têm um porquê de existir e uma marca que o indivíduo leva durante toda a sua vida. Tudo que acontecer com o indivíduo são as escolhas que ele teve que produziram aqueles resultados, né? E aí, assim, é óbvio que essa escolha nossa está num processo de entendimento social que é da ordem do real, né? Da ordem do imaginário, da ordem da possibilidade, talvez, da ordem daquilo que é somente subjetivo, né? Só que ele nunca é pensado somente abstratamente, ou seja, subjetivamente. Ele tem algo concreto que se realiza para a gente, né? As realizações que a gente pensa para o futuro podem até ter componentes emocionais muito fortes, mas de forma geral, esses processos são os que mais nos ajudam e nos acometem. O projeto de orientação profissional terá de trabalhar com essa perspectiva. Não basta focar só o resultado, ou seja, da escolha em si. Orientar vai muito além de delimitar um campo de atuação. Torna-se relevante no projeto de atuação em desmistificar. Na verdade, seria desmistificar, né? Tá errado. A ideia de que o orientador vai fornecer um resultado pronto para as inquietações e dúvidas do personal, do que o desculpa, das dúvidas do que as pessoas querem escolher. Desculpa o embaralhamento aqui, já estava com o pensamento do exemplo na cabeça e já estava querendo falar as duas coisas ao mesmo tempo, né? O que é ansiedade? Então entendam o seguinte, né? A escolha é um detalhe importante no processo de orientação profissional, mas ela não é o nosso foco. O foco do indivíduo que procura talvez seja a escolha, mas não é o nosso foco. Nosso foco ele tem uma outra potência e realidade para ele existir, né? É como se fosse assim uma concretização de um pensamento, de uma vontade, através daquilo que a gente antes acreditava que era impossível de se alcançar, mas hoje a gente já enxerga como possibilidade, né? O campo de atuação que vocês amam, que vocês sonham, está cada vez mais próximo de vocês, está cada vez mais palpável, né?
tantos anos brincando de médico, de psicólogo, de engenheiro, de construtor de estrada, do que quer que seja, e agora eu tenho que fazer isso de verdade, né? Só que ele vai dizer aqui embaixo, né, que o processo de decisão é do orientando, não é sua, não é minha, não é nossa, não é da equipe, é do orientando, que necessita de apoio e auxílio nessa busca de possibilidades, no desvendar das influências que teve na construção da imagem e a sua possível profissão. E aí, assim, é um caminhar com muito mais segurança, né? Porque, por ele ser orientado, as possibilidades elas podem ser menores, reduzidas, para ajudar o processo de escolha, e muito mais consistentes e coerentes, né? De uma forma geral, essa tarefa vai sempre poder ser realizada de forma individual ou de forma de grupo. Lembrando que a gente tinha falado numa outra aula. Se a atividade for em grupo, a gente ganha algumas vantagens, que são os processos de reflexão, são processos de percepção do outro, enquanto aquela profissão que ele escolheu, né? Por que ele escolheu fatia de pizza X e não escolheu Y? É a mesma coisa da profissão, num certo ponto de vista. É óbvio, né? Então, o que fazer nesse processo? Qual é o nosso papel nessa relação? Né? A aplicação do projeto de orientação profissional, geralmente, na aplicação, né, geralmente trabalhamos o processo de orientação profissional em 6 ou 7 encontros. E isso é uma coisa que eu quero discutir com vocês. Eu sempre disse assim, de 5 a 10. Eu acho 10 um número ideal de encontros para um grupo de adolescentes. Né? Por que eu estou dizendo 10? Porque não é um número tão alto, você consegue realizar atividades com todo mundo e que todo mundo vai participar de forma mais ativa. Não é um número tão baixo, no sentido de ter quórum para discussão, para ter uma pluralidade de possibilidades, uma pluralidade de pessoas. Então, assim, o Oreo, ele... O Oreo, tô com muita coisa na cabeça. O aluno orientando, ele vai trazer para a gente uma necessidade, né? E essa necessidade ela tem que ser suprida nesses poucos encontros que a gente vai ter, né? Às vezes acontece de um ou outro indivíduo no grupo precisar de mais uma ou duas sessões, acontece, né? Mas geralmente o nosso processo quando a gente faz ele em 10 encontros, quando a gente chega nele com 7 ou no 8º encontro, alguns já estão muito certos e muito cientes daquilo que querem, né? Estão participando às vezes dos últimos encontros muito mais para formalizar o grupo, para dar ao grupo um processo muito mais fechado. E aí, assim, quando é individual, você tem um pouco mais de pobreza nas discussões, né? Até nas tomadas de decisão. Com a duração de 2 horas para cada encontro, né? O que a gente vai entender enquanto tempo ideal, que não fica cansativo para o indivíduo. Porque lembre-se que, em geral, as pessoas que estão participando da orientação profissional, elas estão em horário de estudo. Então, qualquer coisa que, mesmo com muito lúdica e muito divertida, mas que dure mais do que 2 horas, você perde todo mundo, né? É super difícil voltar. E com a presença sempre de um coordenador e um auxiliar observador na condução das atividades. Isso aqui é um ponto-chave para dar para vocês, porque por mais que pareça, fazer sozinho, por mais experiência que eu tenha, não é algo que é aconselhável, por exemplo. Por mais que eu tenha vários anos fazendo isso, vários anos trabalhando, mas fazer sozinho não é muito aconselhável. Por quê?
que tem um lance da observação do grupo e como o grupo vai se desenvolvendo. A gente vai chegar lá no próximo slide. Mas assim, tem funções que não dá para eu suprir, né? Agora, com uma pessoa auxiliando, com um observador, ou seja, uma equipe de pelo menos umas 3 pessoas, você já tem uma pessoa auxiliando nas atividades e uma pessoa só sentada num local da sala, estrategicamente, onde ela pode ver todo mundo e ouvir todo mundo. E essa pessoa vai só observar o processo. Só que você também observa, né? Porque você está na relação das coisas. Você está aplicando as atividades, você está sentindo o processo das pessoas. Então você vai ter uma... como é que eu posso dizer? Uma possibilidade de conseguir abranger mais características do grupo se você tem essa equipe formada mais redondinha. Dá para fazer sozinho? Dá, com muita experiência. Não aconselho fazer sem experiência. Não façam, né? A aplicação do projeto também pede as etapas, né? No primeiro momento, estamos mobilizando os jovens para um autoconhecimento. E concomitantemente, o orientador estará buscando um diagnóstico da situação de cada jovem perante o processo de escolha. Aí é que entra uma coisa que a gente precisa tomar muito, mas muito cuidado. Por quê? Eu estou trazendo aqui, como o livro propõe, 3 possibilidades, ou seja, 3 fases do grupo, né? Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. Ou ele, como ele chama aqui também, movimento, né? Mas eu prefiro chamar de momento. Cada um desses momentos, ela está presente durante todo o decorrer do processo. E não quer dizer que eu vou fazer o encontro em 3 possibilidades somente. Né? E acabou. Não vou fazer somente 5 encontros, porque o adolescente ele já tomou a decisão final. E as outras atividades, né? É importante, isso a gente precisa ter um pouquinho de calma para pensar sobre, né? É importante que, por exemplo, essa primeira fase do autoconhecimento, ela seja no começo do grupo, mas percebam que não tem dizendo aqui quantos encontros ela terá. Não tem dizendo aqui em quanto tempo o psicólogo precisará para diagnosticar os indivíduos. E esse diagnóstico é um diagnóstico de observação, mais uma vez. Daquilo que ele apresenta durante as dinâmicas. Para que você possa pensar um pouquinho nos passos mais para além do processo, né, do programa de orientação profissional. Então, é importantíssimo que nesse primeiro momento sejam atividades do conhecer-se, porque é aquilo que a pessoa vai precisar se apegar para tomar a decisão correta. Quem sou eu? E a partir de quem sou eu, que perguntas eu tenho que responder? Em segundo movimento, entraremos no contexto do mundo profissional, buscando possibilidades de atuação, compreendendo o mercado de trabalho. O objetivo é estabelecer uma leitura sobre como o trabalho é visto e reconhecido pelas sociedades atuais e eliminar os preconceitos. Aí vem aquela coisa da fase onde a gente vai começar a apresentar dinâmicas e atividades que vai levar os indivíduos a vivenciar as profissões. Ou fazer atividades dentro do próprio grupo que façam com que o indivíduo vivencie essa vida. Um pouco, mas ele vivencia. E aí, do ponto de vista do outro, do ponto de vista daquele psicólogo, daquela engenheira, desse ponto de vista, a gente vai traçar uma forma diferenciada desse adolescente enxergar essa profissão, né? Agora eu estou numa posição mais confortável. Cadê? Onde é que eu parei?
Em um segundo movimento, entraremos no contexto do mundo profissional, buscando possibilidades de atuação, compreendendo o mercado de trabalho. O objetivo é estabelecer uma leitura sobre como o trabalho é visto e reconhecido pela sociedade atual, eliminando preconceitos. Por fim, asseguramos focar na compreensão desse jovem sobre seu processo de escolha. Ele deverá refletir sobre o que implica escolher, o que foi deixado ao escolher, o peso da decisão e como viabilizar a sua escolha. Neste passo, vamos debater sobre valores, interesses e necessidades que se encontram em sua opção, em um incentivo para o jovem refletir o que é dele e quais são as influências sociais em suas posições. E aí é que vem aquela hora de mais fortemente a gente discutir sobre como é que esse jovem vai escolher, que parâmetros ele vai utilizar. Os parâmetros ele vem lá do autoconhecimento, aliado à leitura que eu fiz das profissões. Eu tenho um parâmetro maior agora, só que aqui eu preciso também apresentar toda a ótica do viver em comunidade, né? O que os valores, interesses e as necessidades dele têm, que o ambiente externo tem, mas que ele cobra alguma coisa por isso, né? Ele cobra algo por essa possibilidade. E como é que eu vou operacionalizar? E aí tem uma coisa que a gente precisa tomar um cuidadinho simples, né? O espaço, o ambiente. Eu achei super importante que o material trouxesse essa discussão, porque a gente não tinha tido discussão sobre isso ainda. Mas assim, pra gente que faz dinâmicas de grupo, que a gente faz atividades de grupo, o ambiente ele é fundamental. E aí eu vou parabenizar mais ainda a ideia de que a, a ideia do local ela é uma ideia que, que pode suplantar e que pode trazer vários recursos que só vão contribuir com a atividade. Os locais que eles não tenham esse tipo de recurso, eles vão ser mais dificultosos para a gente realizar aquilo que a gente desejaria. Então, quando você, por exemplo, faz um projeto, você vai observar o ambiente, né? Você vê se aquele ambiente é propício para o seu projeto. E aí, das duas, uma. Procura outro ambiente ou reformula o projeto para que caiba naquele espaço, porque é o único que você vai ter. Eu lembro, né, como hoje, eu estava com um grupo de estagiários numa escola. E quando a gente chegou na escola, a gente se deparou com uma coisa. A escola não tinha intervalo. Não tinha recreio para as crianças. Não tinha aquele momento em que sai todo mundo das suas salas e que os professores eles saem da sala e vão para uma salinha para bater papo, para esticar as pernas, para descansar um pouco. Não tinha isso nessa escola. E eu fiquei assim abismado inicialmente. E agora? Não tem. Por que não tem? Porque o ambiente ele não comporta criança. Então faz o quê? Se não comporta, se não tem como elas correrem, se não tem como elas gritarem, não tem como elas brincarem, como é que faz? Qual é o procedimento? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente chega com a expectativa quando observa o ambiente, o espaço, principalmente o espaço, a gente esquece dessas coisas assim, que são importantíssimas, né? Então, assim, primeiro, verificação do espaço, tamanho do local, como se comporta atividades de movimentação, o local está apropriado para atividades que envolvam a escrita, né? Por que isso? Porque a gente vai fazer atividade que os indivíduos precisam escrever. Várias atividades. E se você conseguir aplicar testes? E se você fizer algum tipo de atividade projetiva? Né? Como é que você vai fazer com que o indivíduo escreva? Então, é óbvio que o uso de prancheta pode ajudar bastante, né? Mas nem sempre é o ideal.
A iluminação e ventilação estão satisfatórias, e isso é uma coisa que parece que não, mas é imprescindível, né? Eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui agora, mas a partir de agora, mas eu queria parar nisso para que vocês entendam. O bem-estar do indivíduo ele não pode ser um empecilho para o desenvolvimento da atividade. O que é que eu quero dizer com isso? Se ele não se sentir bem, a atividade não vai sair de maneira satisfatória. Ah, mas ele tem que enfrentar um pouco de como vai ser o mercado de trabalho, então não pode ser um ambiente perfeito. Pode? Quem disse que não? É complexo, né? Possui os recursos necessários para as tarefas? Não sei. Se você possuir, ok. Entenda sobre custos, e isso é muito importante eu dizer para vocês. Nesse momento que a gente está pensando sobre como aplicar a atividade, é óbvio que a gente vai aplicar e não vai cobrar nada para as pessoas, né? Contudo, no seu consultório, você tem que pensar: qual é o meu custo? Quanto eu vou gastar? Eu tenho esse dinheiro, né? Eu possuo dinheiro para isso. E quais são os tipos de atividade que a gente pode fazer? Né? Exercícios escritos, interpretações individuais e informação ocupacional. Nos exercícios escritos, a gente tem que lembrar que não são só os testes que a gente pode fazer. Né? A gente pode fazer outro tipo de atividade que envolva ele criar um formulário de possibilidades de futuro para ele. Quem eu quero ser? Né? E aí depois ele confronta com a realidade. Né? Quem eu posso ser com a realidade que eu tenho hoje? E aí a gente pode fazer atividades nesse sentido, né? Atividades de escrita, atividades que envolvem desenhar, atividades que envolvem fazer colagem, podem ser qualquer coisa, né? Mas que gerem reflexão. Interpretações individuais, né? Nesse caso aqui, a gente usa muito uma coisa chamada roleplay, que é interpretar papéis. Qual é a ideia disso, né? Essa ideia vem do psicodrama, né? Vem do sociodrama de uma forma geral, mais geral do que do psicodrama, vem do psicodrama com o intuito da possibilidade do indivíduo ele poder expressar-se, né? Expressar seus sentimentos, expressar suas possibilidades internas nesses roleplays, né? Nesse jogo. É porque eu tô com outro termo na cabeça. Tava criando um projeto hoje de manhã e eu tô com outro termo, com outro processo completamente diferente na cabeça. Mas assim, na hora que ele tá ali naquela simulação, talvez o termo melhor para isso agora, naquela simulação, ele vai poder sentir um pouquinho na pele com o que é que ele sente e entende pela profissão, e as outras pessoas interpretando outros papéis vão poder dar a ele uma visão geral de como aquilo pode funcionar para ele, certo? Então a interpretação individual ele envolve um pouco do psicodrama, da ideia do psicodrama, né, tendo os papéis, o ego auxiliar, tendo essas coisas de uma construção de uma narrativa que seja criada ali naquele momento, né? A informação ocupacional. O orientador deve estar preparado para o processo, pois neste quesito devemos disponibilizar a informação prática e divulgar outras possibilidades de consulta sobre o mundo do trabalho. Então, assim, lembra quando eu venho falando para vocês, a gente tem que conhecer de economia, tem que conhecer do mercado de trabalho, tem que conhecer do processo atual do Brasil, né, das possibilidades que podem acontecer nesses 5 anos. E essa formação que ele vai ter no nível superior, ela tem que ser satisfatória para o nível. Ah, mas para o que ele quer fazer não precisa formação. Ok, então vai fazer o que da vida? Ok? Projeto de orientação técnica, operacionalização do projeto. Tipos de atividade. Aqui o texto vai dar para gente algumas
algumas atividades práticas propriamente dita, né? Acho que é isso, não tem muito o que fazer, né? Modelagem de oportunidades é importante a exposição do jovem como profissionais do processo de exploração de sua escolha. Trabalhar com tomada de decisão e sua complexidade através de filmes, palestras, etc. Então, nesse caso, as oportunidades e a profissionalização do indivíduo, né, vai ser o ponto da discussão que a gente vai levar, né? E aí, assim, é importante que a gente comece nesse momento, se a gente for aplicar atividades assim, é importante que a gente traga reflexão para os indivíduos naquelas amostras de processos de realidade, mesmo que tenham sido ficção, ou sejam criados somente para isso, mas que isso seja um pressuposto, né? Atenção para a construção de apoio. Em todo o processo é importante a postura do orientador em se colocar como facilitador dele. Intervenções úteis de forma correta propiciam aos jovens um ambiente confortável para expressar seus sentimentos e pensamentos. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado em como a gente vai agir com esse adolescente, quando a gente vai agir com esse adulto, com esse idoso, não importa. Mas assim, se mostrando enquanto apoio dele durante a passagem do processo, né? Não só como uma pessoa que já passei por isso e não preciso ficar aqui, não. A gente tem que ter paciência, a gente tem que estar ali para ouvir, para deixar ele expressar o sentimento com a totalidade dele, tá bom? Mais exemplos de integração de técnicas. Integração do tempo consiste em representar a história de vida considerando sua linha do tempo, passado, presente e futuro, podendo utilizar diversos recursos como desenho, colagem, tipografia. Nessa técnica, nesse exemplo de técnica, geralmente a gente usa para os indivíduos que têm uma veia artística, né? Ou que eles possam despertar essa veia artística durante o processo, né? A gente às vezes observa isso desde cedo, desde o começo, mas aos poucos a gente vai percebendo se isso é algo que faz parte do indivíduo ou se é algo que ainda precisa ser lapidado. Então, por isso que os recursos eles vão servir para a gente para isso, né? Para que a gente possa trazer essas atividades à tona, a reflexão das atividades à tona e conseguir modelar o processo. Na técnica RO, né, que é o que a gente vai conhecer como realidade ocupacional, é uma técnica já criada há algum tempo e que no Brasil ele sofreu algumas adaptações. Mas de uma forma geral, o material da técnica RO é um material que já vem meio que pronto, né? Onde o indivíduo ele vai se deparar com fichas de emprego ou de atividades e ele vai dar as suas opiniões sobre aquelas fichas. E aquelas fichas no verso tem informações sobre o que seria o sentimento, sobre o que seria o tipo de comportamento, sobre o que seria o tipo de atividade laboral que aquela profissão tem naquele cartãozão ali. E aí o indivíduo vai se relacionando com essas respostas desse jeito, né? Que às vezes é o seu sonho, mas baseado na ideia de outra coisa, de outro indivíduo. O roleplay, que eu já falei um pouquinho dele já lá atrás, né? De uma técnica que a gente pode trazer como resgatando essa história do indivíduo, né? Às vezes o indivíduo, que é o que seria naquele momento o protagonista da atividade, ele não faz parte do roleplay, certo? Isso é bom lembrar, né? Porque às vezes ele é a pessoa que identifica, ó, esse aqui sou eu, esse aqui é fulano tal, esse aqui é fulano tal. Agora vamos discutir sobre isso, né? Deixa eu ver aqui, alguém botou alguma coisa no chat. Ah, não, foi o começo da gravação da reunião. As visitas e entrevistas, que esse é um dos pontos mais mágicos que tem do projeto, que eu acho muito bacana, né? Que é o momento que os adolescentes eles partem em busca dos profissionais, né? Eu geralmente considero
ligar para alguns amigos, né, de diversas profissões, para que esse adolescente possa conhecer a realidade desse amigo trabalhando. Tá ok? Além dessas técnicas citadas, podemos completar com dinâmicas e colagens, construções e desenhos, questionários individuais sobre interesses, trabalho, escola, atividades para reconhecimento de habilidades. Durante todo o processo, seja qual for a técnica aplicada, o olhar do orientador deve estar atento ao grupo. Auxiliar é estar junto, atento à participação dos seus orientandos, sempre receptivo às manifestações de conteúdos psicológicos e sociais que possam aflorar em meu grupo. E aqui fica uma dica muito, muito importante para esse momento. Se você vê um indivíduo sozinho, solitário, cabisbaixo, verifique ele no grupo, verifique a funcionalidade dele no grupo e depois verifique o processo dele sozinho, dele com ele mesmo, se a gente pode falar isso, né? Qual é a minha ideia? A ideia é que a gente entenda ele em todos os aspectos, né? Que a gente acolha o indivíduo em todos os aspectos, né? Nas relações individuais e nas relações sociais. Tá ok? Parcerias e trabalhos interdisciplinares no processo de orientação profissional. A parceria é tudo nesse momento, né? Principalmente quando você quer lançar um projeto desse, né? A gente sabe que os colegas, que vocês têm conhecimento em escolas, conhecimento das instituições de ensino, que demandam várias coisas. Então, assim, não se esqueçam de uma coisa muito, mas muito, muito importante para o nosso curso, a nossa formação. É o respeito, né? Quando a gente vai apresentar um projeto para alguém, a gente tem que entender que essa instituição ela tem uma forma de ser, ela tem uma visão científica de homem e de mundo. E essa instituição, você tem que seguir isso. Então você tem que fazer uma entrevista muito bem feita inicialmente, para tomar muito cuidado com o que você vai aplicar na escola, como você vai aplicar, se vai aplicar desde a educação infantil, né? É importante, né, que essa demanda ela venha da escola também, né? É importante que essa demanda ela venha da instituição de ensino também, né? E lembrando que a gente pode também oferecer para a escola trabalhar com educação infantil, ensino fundamental, né, sobre profissões. Os cursinhos pré-vestibulares, eles são um, um garimpo fenomenal, porque tem muita gente que está ali no cursinho e até pela proposta nova do MEC, né, já nova, entre aspas, mas já há alguns anos, e que que o Enem ele substitui nota de vestibular, essa coisa toda, então tem muito mais gente fazendo, tá? Próxima proposta nova é que a gente pode entrar nessas instituições com mais propriedade, né? E aí, assim, promover para aqueles jovens que estão ali estudando para fazer o Enem uma possibilidade de, na hora que tiverem com a nota na mão, ter um poder de escolha muito melhor, né? Os cursinhos pré-vestibulares de baixa renda são importantes para as questões de inclusão, para as questões de percepção que os indivíduos estão sendo curados, tratados, são orientados para um processo de futuro diferente, né? Pode falar. Alô? Alguém abriu o microfone aí. Foi só engano? Vou fechar aqui, tá bom? Se alguém quiser falar, é só abrir o microfone, não tem problema. Cadê? Não tô sabendo quem foi, não. Esquisito. Eu ouvi a voz de alguém. Ativar mudos. Não tá indo. Então vamos pra frente. Vamos caminhar. E aí, assim, nos cursinhos pré-vestibulares, né, começo de cima, mas que são esses que são feitos nas comunidades de baixa renda, comunidades carentes, a gente precisa entender que não é como a gente quer, não é do modelo que a gente quer. Aí esqueça um pouquinho
o pregresso nesse momento agora, no sentido do esquecer o... Como é que eu posso dizer? Não esquecer o fundamento básico, né? Mas a gente vai trabalhar aqui, na verdade, com crianças, adolescentes de baixa renda, pensando um pouquinho em como estabelecer estratégias para eles de inclusão, estabelecer com eles o processo de inserção social da forma menos complexa para ele que a gente puder, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? E as universidades e faculdades também são outro campo de atuação quando a gente atua também com o adolescente, com o jovem que já escolheu a profissão, com questões simples e ímpares, como, por exemplo, evitar a evasão escolar, evitar a evasão da faculdade, né? Orientar o indivíduo para aquela carreira que ele escolheu, né? Reorientar tanto física como psicologicamente ele para os processos onde ele já conhece, né? De uma forma geral, né, já para a gente começar a finalizar a nossa discussão, o vestibular se tornou para a gente um marco, né, um momento de que a gente tem de verdade uma ruptura, né? O resultado da prova do vestibular traz para o indivíduo uma visão de que ele passou de um ciclo e vai para outro. Os que não passam no vestibular assim, ficam muito tristes, né? Porque é um fracasso. A gente já discutiu sobre isso, né? A gente discutiu esse fracasso no sentido de como a família reage, de como o próprio indivíduo reage, né? Mas além disso, a gente tem, além dessa pressão, inclusive, a gente tem a pressão da ideia do curso perfeito que eu preciso escolher, né? Do curso que eu vou escolher que vai ser para o meu futuro para o resto da vida. E aí é importante que a gente dê a ele esse chão. Diga, ó, não é bem assim, né? Não é assim que funciona. Nem todo mundo consegue ter o seu primeiro milhão aos 12 anos de idade, 13 anos de idade. As coisas, de uma forma geral, são bem devagar no nosso mundo, né? Isso a gente precisa respeitar sempre, ok? Interferência financeira, tanto no curso da formação quanto no status do curso. E a interferência financeira, entenda aqui de todos o, o, os ângulos, né? No que o cursinho que você está fazendo para vestibular, o curso de formação que você está fazendo, tem de glamourização, tem de percepção do mundo de forma diferente, porque você tem uma consciência financeira diferente da minha. Então, a interferência financeira porque assim é difícil falar de interferência financeira somente no caso da questão grana, da questão dinheiro, mas a gente precisa também trazer aqui, né, a questão da posição social que o curso é colocado, ou da faculdade também, né? Porque às vezes a faculdade ela é tida como uma faculdade elitizada, como uma faculdade que só tem gente assim, gente daquele jeito, essa faculdade não é para mim. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando fala de interação financeira, mas assim, é, é algo que a gente pode colher deles como é que é essa visão e depois trazer como é que são as realidades que a gente viveu e de pessoas que a gente conhece, como é que elas viveram, né? E aí eles vão considerar realmente o vestibular como um rito de passagem, uma passagem da adolescência para a fase adulta, uma ideia de que assim, que agora, independente do resultado ou não, eu sou um adulto, né? Eu tenho que tomar escolhas, né? As questões éticas no processo de orientação profissional. Isso eu sei que esses slides não precisam me ater muito, porque foi uma coisa que a gente debateu demais. Então, só para finalizar essa parte nessa construção, quando você construir o seu processo,
primeira coisa que não está escrito aqui, mas pensem sobre isso sempre. Tudo que vocês fizerem, deem os créditos certos para as pessoas. Você pegou um exemplo de uma dinâmica de grupo para trabalhar no seu programa de um site, copia o nome do site, cita o site na hora que você fizer o planejamento, né? Assim, quando tiver tudo planejado, antes de falar com a última parte, digamos assim, já deixa tudo pronto, tudo mais organizado. E aí, fora isso, a gente tem o sigilo profissional, que esse dispensa comentários, né? Só tem um adendo de que quanto mais seguros os indivíduos estiverem do sigilo profissional, mais eles vão se abrir. Métodos e técnicas utilizados pautados em bases científicas aprovadas pela profissão. Essa é uma frase que ela se explica por si só também, porque as nossas práticas elas precisam ser balizadas em bases científicas orientadas, né, de um certo ponto de vista. E, na dúvida, consultar o CRP da nossa região, né, estão lá à disposição. O CRP da gente é o CRP3, né? Vão lá, liguem para lá, o pessoal é super solícito para responder pergunta. Ok? Deixa eu ver se tem mais coisas. Não tem mais coisas não. Então, gente, desse tema era isso. Ok? Mas não saiam daí não, que ainda tem a outra parte da aula. Antes de eu passar para outra parte da aula, vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que eu corri bastante, porque eu tenho 2 temas para trabalhar hoje. Mas assim, esses slides todos, eu vou fazer o PDF deles. Vai ficar um pouquinho grandinho, eu vou tirar as imagens, né? Deixar só a parte do texto. E já mando para vocês amanhã. Mas vocês querem falar alguma coisa antes que eu passe para o próximo tema? Querem perguntar alguma coisa? Não, né? Professor, Oi, pode falar. em relação a esse slide aí que o senhor colocou, né? Esse que passou e o próximo agora, Aham. eu vou postar aí lá no grupo Não mais tem tarde. problema não, pode postar, não tem problema. Mas eu gosto de mandar porque aí assim, Não entendi. é, quem quiser tem um arquivo só, de repente para algumas pessoas é mais tranquilo. Mas não se preocupe não, pode continuar fazendo, tá bom? Tá bom. Gente, então fechem o programa de orientação profissional de vocês, né? Eu tenho um recado para dar antes de começar essa próxima fase, assim, no sentido de como é que tá indo. Eu sei que vocês estão com dúvida, vocês queriam saber se vocês estão caminhando corretamente, não estão, né? Eu quero dar alguns avisos e dentre os avisos eu quero dar algumas orientações, né? Eu vou afastar só um pouquinho aqui para mais uma vez voltar. A gente senta na cadeira e aí vai descendo. Existem algumas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, né? E uma delas é quando a gente está estudando e está aprendendo, né? E isso é algo que a gente precisa pensar e balizar de forma ampla e direta. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A, a nossa profissão é uma profissão que ela exige, no finalzinho aí que eu falei, né, de um processo ético muito, muito forte. E a gente precisa sustentar essa nossa ética. A gente precisa sustentar a nossa prática. E aí existe uma coisa que é extremamente importante na nossa prática. Prestem bem atenção que a gente está trabalhando com um processo de que a gente está falando de um profissional que vai orientar outro a pensar sobre quem ele vai ser enquanto adulto e quem ele vai ser enquanto profissional. Contudo, a gente precisa ter esse mesmo tipo de postura na nossa vida. Porque assim, eu já estive na posição de vocês e já estive na posição, inclusive, de ser um tipo de pessoa muito arrogante no sentido de saber o que é melhor para o outro. Porque a gente, quando a gente
vira educador, né, se volta para a ideia de educação, né, tem um pouquinho disso, tem um pouquinho da ideia do achar que, poxa, o indivíduo fulano de tal está passando por tal situação e eu sei como resolver o problema para ele. E aí, assim, ó, hoje em dia eu respiro aliviado. Sabe por quê? Porque eu não preciso disso. Enquanto educador, eu sei o que é melhor para as pessoas, entendo o que é melhor para as pessoas, mas eu entendo só uma parte desse que é bom e o que é melhor para as pessoas. Eu não entendo tudo. Porque quando a gente entende que o outro é que tem que ter a liberdade de ser, a gente se liberta dessa prisão que é a responsabilidade para o desenvolvimento do outro. Mas quem tem que se desenvolver é ele, não sou eu estou desenvolvendo a minha parte. E aí nós, como profissionais da ajuda, porque somos profissionais da ajuda, isso precisa ficar muito claro para vocês, somos profissionais da ajuda, temos que construir um caminhar, um viver, também pensando nisso desde agora. E aí eu vou lembrar para vocês a situação que aconteceu comigo. Eu estava lembrar, né? Eu vou falar para vocês. Eu estava num grupo de adolescentes que a gente ia fazer uma atividade a céu aberto e a gente estava fazendo alguns preparativos anteriormente. Nesse grupo tinha um garoto que tinha vindo pela primeira vez, né? Porque tinha gente que repetia várias vezes, participava várias vezes da atividade, mas esse garoto era a primeira vez e os pais trouxeram ele porque ele precisava aprender a se socializar, a criar amizade, a criar confiança sobre si mesmo, a entender sobre quem é ele, os processos, os limites e as possibilidades dele. Ele é uma criança que, estou chamando de criança, mas ele tinha 13 anos na época, mais ou menos isso, 13 anos na época, mas que não tinha amigos, né? Porque tinha vários complexos, e um dos complexos dele, um dos processos dele, era porque ele tinha 7 graus de miopia, quase cego, assim, de verdade, assim, ele não enxergava quase nada, né? Ele andava, parecia um senhor de idade andando, porque ele andava com um passo depois do outro, porque ele tinha medo, porque ele não via se tinha buraco, ele não via se tinha alguma coisa que pudesse ele topar e levar uma queda. Então ele começou a ter medo de andar, ele não pulava, uma criança que não pulava, não praticava esporte nem nada. Então imagine levar uma criança dessa para acampar. E aí, depois de passar todo o quadro, né, a gente ter discutido sobre os processos desse garoto, tudo, com que atividade a gente ia fazer, quais seriam os esquemas que a gente ia produzir, tudo, não sei o que lá, surgiu a ideia de que, assim, algumas coisas dessas a gente só vai fazer depois que conhecer o garoto. Só que eu, nessa época, eu era essa pessoa que eu dizia a vocês, assim, eu achava que sabia o que é que eu tinha que saber, né? E eu lembro que a gente estava fazendo uma atividade básica para eles, simples, assim, um joguinho simples, que eles tinham que realizar alguns tipos de nós. Qual era a ideia disso? Era um jogo para ensinar eles a fazerem nós, mas porque eles iam ter que usar esses nós durante o acampamento, né? Para amarrar a barraca, para amarrar uma tenda, para fazer uma atividade. Eles usavam isso depois, esse mesmo conhecimento eles usavam depois na atividade. E eu lembro que assim, que eu estava curvado, né, ele sentado no chão como todos os outros, quando a grande maioria, né, todo mundo confraternizando ali, falando, um ajudando o outro, só eu curvado com ele, agoniado porque ele não conseguia fazer o primeiro nó do manual. Já fazia mais ou menos uns 10 minutos, a maioria dos garotos já estavam na segunda página de nós, ele não saía do primeiro lugar. E eu agoniado, eu desesperado, e eu chateado, e eu assim, sabe, irritado. Até que meu orientador
tocou no meu ombro, me chamou num canto e disse: preste bem atenção no que você está fazendo. Você é um educador. Ele não sabe fazer nós. E você está deixando ele mais nervoso ainda. Porque você está pressionando ele. Deixe ele no tempo dele. Auxilie. Facilite. Mas não tente fazer por ele. Deixe ele tranquilo o suficiente para que ele faça as coisas no tempo dele. E aí, assim, fui beber uma água, né? Voltei. O garoto tava lá ainda, né? Ainda nervoso. E aí, dessa vez, eu sentei do lado dele, né? E aí, peguei na mão dele, né? Solta aí um pouquinho. Você não tá conseguindo, solta aí um pouquinho. Me conte qual é realmente a dificuldade. E aí ele foi conversando comigo, assim, ele nunca tinha feito, ele nunca tinha pego numa corda, ele não estava acostumado com o tipo de textura da corda. Para ele era muita informação, porque ele não sabia o que era a mão direita da mão esquerda do cabo de cima, o cabo de baixo, o ponto A, o ponto B. Ele começou a me falar que era muita informação, que ele não conseguia seguir informações daquele jeito, que era muito complexo o que estava sendo feito ali. Quando ele olhava para o lado que via as pessoas conseguindo, ele ia fundando cada vez mais. Ele me falou isso. E aí eu percebia que eu era mais incompetente. Eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo mais básico. Ele: mas eu tô indo no mais básico. Eu disse: no mais básico do mais básico. Faça um nó, qualquer um, do jeito que você sabe. E aí, a partir daí, eu vou te explicar para onde todos os outros nós vão, qual é a diferença e o que é que você tem que pensar na hora de fazer. Porque aqui é um modelo, mas você pode fazer do seu jeito. Então, como é que você amarra o seu cadastro, né? Vamos começar pelo que você já sabe fazer. Então, é claro que assim, que isso não foi um despertar da noite pro dia, foi uma coisa de construção minha, mas a partir desse momento eu comecei a entender que quando eu estou num processo e quando estamos num processo de facilitação, o processo é do outro. E se eu impedir que o outro faça, eu não estou dando a ele a oportunidade dele fazer e de aprender também. Eu não estou dando ao outro a possibilidade de construir o próprio caminho. E aí, assim, essa história toda tem a ver com o nosso processo de facilitação, né? Porque a construção do caminhar durante todo esse processo é do indivíduo, é da criança, é do adolescente, é do adulto. A gente vai facilitar o processo de escolha. A gente não vai escolher por eles. A gente não vai dizer para eles o que eles têm que fazer. A gente vai dar a eles ferramentas para isso. Porque cada um deles tem o potencial de conseguir, dentro do movimento e dentro da velocidade deles. E aí, ao mesmo tempo, eu acho que isso também é um exemplo para algumas coisas que eu ouvi de alguns colegas de grupos diferentes, né? De que eu sei que tem gente que está tendo dificuldade de criar esse projeto. Eu vou levar isso em consideração, né? As dúvidas, elas só surgem realmente na hora que eu tento fazer, porque eu faço do meu jeito, eu tento pesquisar e o professor precisa dizer se está certo. Alguém precisa ter a parte de chata de saber se o caminhar está correto, né? Contudo, não sei se vocês
pararam para observar em tudo que a gente estudou durante esses 3 capítulos até agora, não existe um modelo fechado e correto e único. Tem alguns modelos que são exemplos, mas um exemplo que funciona para você não funciona para você. Um exemplo que funciona para mim não funciona para vocês, às vezes. Por isso que eu tento ser o mais genérico possível no processo, para que a gente aprenda, nesse momento, no mínimo, a ideia geral, para na hora que a gente precisar pegar isso aqui e ir para o particular, a gente tenha essa consciência de como fazer isso. Contudo, se eu não faço o trabalho, se eu vou passar a vida toda esperando que alguém do grupo faça o trabalho, eu não estou me dando a possibilidade de aprender. Ao mesmo tempo, a pessoa do grupo que faz o trabalho e bota o nome das outras pessoas que não fizeram nada, elas não estão sendo sua amiga, seu amigo, coleguinha. Não. Essa pessoa está prejudicando o seu desenvolvimento. Vocês têm muito medo de reprovar, eu sei. Vocês têm muito medo de perder a disciplina, eu sei. Contudo, assuma para vocês mesmos, assim, se o que vocês fizeram é satisfatório para o processo de aprendizagem de vocês. Assumam. Na ideia da disciplina, se o que vocês desenvolveram faz sentido para vocês. Porque passa por essa percepção de si também a ideia de que se eu também não me dei oportunidade de aprender o processo de orientação profissional, por que eu tenho que ser aprovado nessa disciplina? Qual o mérito disso? Professor, eu nunca vou usar isso na vida. Ok. Eu também nunca tinha passado por uma pandemia e tinha que ter ficado em casa trancado. Desculpa, trancado não, mas assim, em isolamento. Né? Nunca tinha passado por isso, já tinha visto em filme, mas acreditava que nunca ia acontecer isso comigo. Eu nunca me preparei para isso. Mas ao mesmo tempo me preparei sim. Sempre me preparei para solidão, para estar sozinho, para saber fazer minhas coisas, saber cozinhar na medida do possível. Quando eu tenho possibilidade de outras coisas eu faço, mas quando não, a gente nunca está preparado para tudo. A gente tem que estar no máximo atento para as coisas. Não deixem que esse momento de atividade estrague a formação de vocês. Eu vou ser bem duro com trabalhos que vierem realmente desconectados e eu depois descobrir que o grupo, algumas pessoas fizeram e outras pessoas fizeram de qualquer jeito. Porque eu vou ser duro, inclusive, com a pessoa que deixou isso acontecer. Eu vou ser duro, inclusive, com a pessoa que deixou que o trabalho fosse entregue daquele jeito, porque a pessoa também é culpada e vai tirar uma nota menor porque deixou que viesse um trabalho que não foi feito em equipe, não foi feito em grupo. Algumas pessoas me perguntaram se podia entregar o trabalho individual, eu liberei. O problema não é entregar individual, não. Em grupo você tem menos trabalho, até porque vocês têm mais disciplinas, vocês precisam aprender a trabalhar em conjunto. Nós aprendemos isso nessa disciplina. Feliz do profissional que aprender a trabalhar em grupo. E isso passa também pela pessoa que percebe que o seu grupo está sabotando o próprio grupo e avisa para o grupo: agora vocês se virem sozinhos, porque eu não faço mais parte disso. A minha parte eu sei fazer. E essa pessoa não está sendo mesquinha com vocês, porque eu, enquanto psicólogo, faria o mesmo com o meu cliente. Preste muita atenção no que você está fazendo com a sua vida, porque não sou eu que vou assumir os seus erros. Já falei isso para muito cliente, principalmente adolescente que eu atendo tanto. Não coloque
palavras na minha boca. Não é o psicólogo Roberto que está dizendo que isso tem que acontecer, você tem que fazer isso ou não. Você está escolhendo fazer. A escolha é sua. Então, gente, não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso tudo, né? Só eu falei. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer comentar? Vamos passar para o próximo item. Então, rapidinho, esse slide só tem, acho que são 8 slides. A gente vai fazer nesse próximo capítulo. Se alguém quiser, pode me interromper que eu volto, viu, gente? Eu paro a apresentação, não tem problema. Eu sei que. Professor, eu quero falar. Pode falar. Assim, ó, eu entendo perfeitamente o que você fala, o que você falou, e concordo também. Mas, assim, o trabalho, ele precisa ser concluído para ser entregue. Sim. E aí, como é que a gente vai justificar para você que o trabalho não foi pronto porque o coleguinha não finalizou? Então, você vai esperar até quando o seu coleguinha fazer? Até o último dia? Se existe um prazo, é até o último dia que você tem que fazer isso? Esperar ele? Dê um ultimato. Se você tem um prazo, dê para o seu coleguinha outro prazo. Se você não fizer até amanhã nada, eu vou entender que você não está mais na equipe. Você não fez a sua parte, você não conseguiu se organizar, e você vai esperar até quando ele? Até o último dia? Porque esperar até o último dia também é culpa minha. Eu vou fazer. Não, se você não fizer logo, não vai dar tempo. Quando é uma equipe, e aí eu vou te dizer uma coisa muito sincera, quando é uma equipe que você confia, não tem problema, você sabe que a pessoa vai fazer, vai entregar no último dia, 45 do segundo tempo, mas vai entregar. Vocês confiam na equipe, vocês já estão no nível de desenvolvimento que vocês podem confiar ou não. Eu participei de uma equipe de faculdade e na pós-graduação, que era assim, eram 4, 5 pessoas, e que assim, todo mundo confiava em todo mundo, cada um fazia a sua parte. Ninguém precisava cobrar nada de ninguém, porque a gente se conhecia. Às vezes a gente faz equipe com gente que a gente não conhece, mas não espere até os 45 do segundo tempo. Entendeu? Eu entendo você, concordo com você. E assino embaixo o que você está dizendo. Se você quiser, por exemplo, depois conversar comigo no privado, manda uma mensagem no WhatsApp no privado, a gente bate papo, conversa, não tem problema. Né? Mas o coleguinha tá ouvindo isso e ele precisa assumir que não fez nada. Professor, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Tem. Eu sei que todas vocês têm os compromissos, mas entendam, esse trabalho, por mais complicado que ele pareça ser, ele é mais simples do que vocês iriam fazer. Por quê? Porque eu só quero o programa. Eu não quero 300 páginas de atividade. Eu não quero que vocês digam quais são as dinâmicas que vocês vão fazer. Vocês vão programar, esse dia vão ter 2 dinâmicas, vai ter uma atividade falando sobre profissão. É isso que eu preciso que vocês façam. Eu preciso que vocês criem um programa modelo, para daquele modelo vocês criarem alguma coisa mais concreta na hora que a gente for aplicar. Isso eu expliquei lá atrás. Eu não preciso dizer que no primeiro dia eu aplico tal dinâmica, no segundo isso realmente dá muito trabalho. Mas isso vocês vão fazer na hora que vocês forem aplicar de verdade. Então, dá para fazer? Dá para fazer inclusive sozinhas. Mas Yara, entenda, não leve ninguém nas costas, porque você está prejudicando a pessoa. Certo? E assim, tem até, acho que é o dia 26, alguém me falou hoje aqui, dia 26. Dia 26, mais conhecido como semana que vem, terça-feira. Dê um ultimato para as pessoas. Se dia 20, quarta-feira, ninguém entregar, eu vou fazer o resto sozinha e vou botar só meu nome no meu trabalho. Não tem problema. Para mim, não. Podem ficar muito tranquilos. Sabe por quê? Porque eu vou entender que não foi ser mesquinho, porque não é o que vocês querem. Porque se cada um fizer um pedaço, todo mundo faz menos. Todo mundo aprende,
todo mundo contribui com o colega, aprende inclusive a trabalhar em grupo, cria uma nova habilidade de aprendizagem de grupo, que é a ideia de trabalhar em grupo online. Olha a possibilidade que vocês estão perdendo. Aprender a trabalhar em grupos online. Eu tenho vivenciado com amigos que estão trabalhando home office, fazendo reuniões e reuniões. Eu tenho ouvido muitas inferências, acho que ingerências, assim, de como tem sido difícil para algumas pessoas e fácil para outras. E vocês estão tendo aqui uma oportunidade de ouro. Vocês vão sair dessa pandemia com várias coisas que vocês vão ter aprendido. E uma delas é se organizar online, com ferramentas que você pode construir as coisas, fazer reuniões e tudo. Eu tenho um grupo que baixou um outro aplicativo e que faz as reuniões virtuais com todo mundo com câmera e dando pitaco e digitando no Word, e todo mundo vendo o que está sendo digitado e a pesquisa. É assim que está sendo feito nos grupos. Você precisa fazer isso? Não, cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua forma. Mas se você faz pela coleguinha, você não está sendo colega. Certo? Pode falar, pode dar, pode falar. Viu? Porque acaba. Fale. É porque acaba ficando chato, né? Ficar o tempo todo só cobrando, falando, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a intenção não é essa. A intenção é chegar no objetivo, que é finalizar o trabalho. Não é que eu estou sendo ruim, não é que eu quero ser melhor, entendeu? Sim, concordo com você. Entendeu? A ideia é que a gente entenda que, assim, você tinha um prazo para fazer. Não conseguiu o prazo. Vocês que trabalham sabem muito bem como funciona o mercado de trabalho. Não cumpriu o prazo, ok. O chefe vai dizer, tudo bem, né? Tem outra pessoa esperando no seu lugar para cumprir o prazo para mim. Entendeu? Infelizmente, aqui a gente ainda pode errar. E o que eu disse para vocês vão me entregar até dia 26, eu preciso fechar a nota até o final do mês, mas eu vou dar a oportunidade que, se precisar de algum grupo refazer, eu tenho como corrigir a nota depois, e aí eu dou prazo para outros grupos. Então vocês vão me entregar o trabalho no dia 26. Se precisar de correção, eu vou dizer assim, ó, a nota é X. Esse trabalho aqui que eu estou devolvendo, a nota é X. Ok? Ok. Quer ficar com essa nota ou quer corrigir o trabalho para ver se consegue tirar mais uma nota maior? Os grupos vão decidir, né? E aí eu só vou mandar, tem retificação de nota, de aluno tal, não sei o que lá. Né? Então, tem como fazer isso depois. Eu só não posso não lançar nenhuma nota no dia certo, tá bom? Vamos lá. Gente, esse é o ponto 4 já. A gente está começando aqui o ponto 4. E o ponto 4, ele vai trazer 3 dimensões do processo de orientação profissional. Então, na verdade, a gente vai acabar aqui fazendo uma grande revisão de tudo que a gente viu, mas ele vai trazer basicamente uma fundamentação, um alicerce, eu acho melhor falando, né? Um alicerce teórico sobre a questão do trabalho, né? Do que é o trabalho, que a gente vai, que é esse campo que a gente está trabalhando, o que é que significa o trabalho, né? Vai falar sobre a questão da comunicação, porque é um dos grandes fatores sobre os processos de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento do ser humano, dos indivíduos, os processos de comunicação, e comunicação também das questões de desenvolvimento de trabalho. E, por fim, a gente vai falar um pouco sobre o papel do profissional psicólogo, que é o nosso último item, né? Quem é o psicólogo no meio desse turbilhão todo sobre questão de orientação profissional, tá bom? São capítulos muito curtos, vocês vão perceber, o tema é muito rapidinho, e eu vou passar aqui para a gente discutir um pouco. Trabalho, massificação e libertação.
É por meio da profissão que as pessoas inserem-se no mundo do trabalho, e assim o homem passa a ser um agente de transformação. Como trabalho, podemos considerar toda atividade que transformaria a natureza em produtos artificiais. Por exemplo, extraímos da natureza essências para produzir nossos medicamentos. O trabalho não é intrínseco, ou seja, ele não está na essência da espécie humana, mas é o resultado de nossos processos culturais. Então, tudo aquilo que a gente estudou, né, sobre a ideia de como surge o trabalho, de onde ele vem, por que ele existe, como ele se reconfigurou para os dias de hoje, e a gente tem que entender que é algo em construção, é algo em transformação o tempo inteiro. O formato e a forma que o trabalho assume socialmente falando depende do momento que a cultura se estabelece. Por exemplo, as novas perspectivas de trabalho, principalmente depois de tudo isso que a gente tem vivenciado, cedem muito mais espaço às questões das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação, e todas as funções vão estar muito ligadas a esse processo, né? E eu estou falando de todas mesmo. Desde uma consulta médica podendo ser feita da sua própria casa, né, com o médico no próprio consultório, sem precisar necessariamente estar presente virtualmente, você mesmo vai aferir sua pressão, ou de repente no futuro. Eu, por exemplo, já tenho um relógio que ele mede minha frequência cardíaca diariamente, inclusive em repouso, né, quando eu estou dormindo. Então, esses dados podem ser passados para o meu médico, né, pelo meu cardiologista, e ele vai dizer, ó, tá bom, tá ruim, você precisa de mais exercício, menos exercício, você precisa ter um tipo de atividade que possa te ajudar nisso, naquilo outro. Ou seja, as coisas estão mudando, né? E as pesquisas têm demonstrado que a profissão e o conflito de interesses sociais já não fazem parte das preocupações dos jovens. Mostram também que os valores relacionados ao trabalho, tais como disciplina, subordinação e aplicação de segurança salarial, vêm sendo substituídos pelos empregados com menos de 35 anos por valores novos, como autorrealização, criatividade, autonomia e liberdade de decisão. Olha como é que as coisas mudaram, né? A gente falou um pouco sobre isso nos capítulos iniciais. Então, a nova configuração de trabalho entende que ter um salário fixo, uma segurança salarial, como ele chama, não faz parte do mercado, do mundo de trabalho atualmente. E aí vocês podem pensar, poxa, mas você não saber quanto vai ganhar deve ser um terror. Não. Para quem já vive com isso o tempo inteiro, já vai crescer com isso, já vai entrar no mundo do trabalho nesse formato, é o que é o natural. Não existe mais essa de concurso público, eu sei quanto eu vou ganhar no futuro, não espere por isso. Isso vai acabar, né, mais rápido do que você imagina. Não se pode negar, portanto, as consequências do contexto histórico-econômico nas formas de evolução e ressignificação do trabalho. A não personificação do trabalho leva as pessoas a exercerem sua atividade profissional por apelos externos e não por uma escolha pessoal feita com base em seus desejos e a busca de sua realização. Neste sentido, cabe ao profissional de orientação profissional estar ciente das reconfigurações dos ambientes ocupacionais, bem como das transformações pelas quais passa o mercado de trabalho, levando seus orientandos a um processo de reflexão sobre sua escolha profissional, em termos de sua expectativa e postura, para de fato construir a identidade ocupacional. O que vocês precisam entender, gente, é que não necessariamente esse é o mundo de agora. O que a gente está falando aqui é de daqui a uns 5, 6 ou 10 anos, o mercado já vai ser assim naturalmente. Atualmente, por exemplo, a gente já enxerga cenários de mercado de trabalho entendendo que a carreira já não faz muito sentido, né? Procure alguma pessoa que tenha 40 anos e pergunte qual emprego essa pessoa está e quantos anos ela está nesse emprego. Quantos empregos essa pessoa já passou. O currículo, ele vai dizer muito mais pelas suas qualificações. E as pessoas vão entender que você foi demitido de outros trabalhos, saiu do trabalho por uma questão financeira da própria empresa.
A empresa optou por te tirar porque financeiramente para ele naquele momento não era interessante. E para aquela empresa nova que está te contratando, é interessante ter você para realizar uma atividade específica. Na hora que essa atividade específica não for mais necessária e você não se reinventar dentro daquela empresa, ele vai te tirar e isso é natural. É a coisa mais simples do mundo. É assim que funciona. Sabe como é que funcionam os consultórios da gente? Né? Fora os consultórios de psicanálise, né, da linha psicanalítica, que os indivíduos geralmente duram 3 ou 4 anos, mas os meus clientes mais antigos não existem mais há muito tempo. A média que eu fico com o cliente é 1 ano e meio. Eu cheguei a ficar com uma cliente 2 anos, mas ela viajava muito nos últimos anos, nos últimos meses, né? Ela passou a vir de 15 em 15 dias para a sessão. Às vezes vinha as 2 primeiras, não vinha as 2 últimas, vinha as 2 do meio do mês. E aí a gente refez o acordo até o momento que ela decidiu que não precisava mais. Eu já tinha percebido que ela não precisava, eu tinha falado isso para ela, mas ela disse que não, ainda precisa de algumas coisas, até o momento que ela disse, agora eu concordo com você, não quero mais. E vai embora. E você fica sem aquele dinheiro daquele cliente, esperando um outro cliente. E é assim que funciona. Então, para quem vive só disso, vive assim. E eu vou dizer a vocês que eu conheço pessoas que investiram nesse trabalho autônomo. Você não tem patrão, você tem um horário que você mesmo quem construiu, que você deixou para os seus clientes esses horários. Então, assim, depende muito daquilo que você quer e deseja para você mesmo. Mas essa é a nova visão. Que quem é da área de profissional liberal já está meio que acostumado com isso. Sair de férias e não ganhar um centavo. Não tem férias. Como assim não tem férias? Não tem férias. Profissional liberal não tem férias. Se você ficar doente, você não recebe. Se você sair de férias, você não recebe. É assim que funciona, né? As categorias profissionais e os princípios deontológicos, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é isso, vocês vão entender rapidamente. Explorar uma área profissional vai além do entendimento das tarefas rotineiras desse profissional. Evidencia-se a importância de um olhar mais abrangente, que sai dos limites da atuação, para entender quais são as relações que essa profissão estabelece com o mercado de trabalho. Um dos parâmetros que norteiam a atividade ocupacional e delimitam as possíveis relações de uma profissão possa ter como mercado são os códigos de éticas profissionais. Podemos dizer que o princípio deontológico de uma categoria profissional traduz a ética direcionada a um exercício profissional. Então, antes que vocês me perguntem o que é um princípio deontológico, que é uma palavra nova inclusive para mim, eu sabia da existência dela, do significado, mas não sabia da existência dela. Eu sabia que existia um princípio que norteava aquilo que você pode ou não pode fazer, aquilo que é permitido ou não é permitido fazer, a permissão ou o direito a fazer aquilo. Né? Esses são princípios deontológicos, que é a ideia dessas regras sociais daquilo que a gente pode ou não realizar. E dentro das profissões, né, principalmente os códigos de ética da profissão, determinam esses princípios em cada uma das profissões, até onde eu posso ir e o que eu posso ou não fazer. Ok? Isso é um princípio deontológico. Na atualidade, temos uma corrente de mudanças em direção. As regras de conduta. Quando você chama regra de conduta, você está falando de ética. Quando você fala de princípios deontológicos, é um pouquinho mais complexo do que só isso. É aquilo que você pode realmente fazer ou não. Porque regra de conduta ela é diferente em cada um dos ambientes. E às vezes você pode agir de um jeito em determinado ambiente, mas que não necessariamente aquilo é ético ou deixa de ser. Dá um exemplo simples, né? As pessoas, por exemplo, costumam ter regras dentro da sua casa que não necessariamente são regras socialmente aceitas, como por exemplo, você andar pelado.
Dentro de casa, dentro da sua própria casa. Eu tô falando pelado, pelado mesmo, sem nenhuma peça de roupa. Só que se você sai à rua desse jeito, algo que dentro da sua casa é aceito, você está cometendo um crime grave de atentado violento ao pudor. Entendeu? Então não é uma regra de conduta. O princípio deontológico te diz o que você pode ou não fazer, enquanto naquela categoria profissional. Entendeu? Entendi. Entendeu a diferença? Beleza. Valeu. Mas se ainda tiver dúvida, eu tento explicar de outras formas, tá bom? Na atualidade, temos uma corrente de mudanças em direção às relações de trabalho. Na era da informação e do conhecimento, há um menor apelo às habilidades manuais de trabalho, para um destaque na evolução tecnológica de produção. O mundo do trabalho configura-se um cenário dinâmico, competitivo, com necessidades constantes de adaptação, buscando novas competências e lidando com transformações. Os trabalhadores, para participarem desse processo, precisam cada vez mais utilizar sua capacidade intelectual, aliada a uma competência de relacionar-se com o meio em que atuam. Ou seja, a gente está vendo aqui o que as mudanças de profissão têm gerado no comportamento daquela pessoa no mercado de trabalho. Então, os trabalhos hoje eles exigem muito mais uma capacidade diferente de agir e de ser, né? Uma visão diferente, como vai dizendo aqui nesse parágrafo. Conhecimento e relacionamento são as competências chaves de se desenvolver nesse novo mercado de trabalho. E aí eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque é algo que vocês podem trazer como possibilidade de trabalho para o programa de vocês, trabalhar a questão do conhecimento e do relacionamento interpessoal, porque isso os indivíduos vão precisar saber fazer, porque no mercado de trabalho a gente precisa saber fazer isso. Né? Conhecimento para identificar e entender as extensões que sua profissão ganha neste novo mercado de trabalho e reposicionar sua profissão em questão das relações que essa apresenta não só na organização, como também nos seus pares de trabalho, certo? Então, muda-se a perspectiva de algumas profissões, ninguém trabalha mais sozinho, certo? As relações elas são extremamente importantes, que é o que a gente estava discutindo antes de começar essa aula. Levar o jovem em processo de orientação profissional a pensar em sua profissão, sobre o impacto desse mercado de trabalho, nos garante uma reflexão sobre a atividade ocupacional baseada na realidade. Saímos do estereótipo da ocupação para estabelecer e entender as relações de nosso futuro trabalho dentro de uma perspectiva de mercado real. Então a gente não tem uma ocupação agora. A gente tem uma perspectiva muito maior dentro do nosso trabalho. Então, quem você é? Psicólogo? Não, não é assim. Não é bem isso. O psicólogo talvez seja o cargo que você ocupa em algum lugar, mas existe uma concepção um pouco mais ampla disso aí. Né? Uma concepção um pouco mais complexa hoje em dia. E aí a gente está entendendo que, além de psicólogo, para além de psicólogo, a gente tem que entender um pouco sobre as questões sociais que permeiam os indivíduos, sobre as questões antropológicas, as questões de saúde, para entender que nesse momento o indivíduo está passando por Y, X ou Z. Né? O futuro ele já chegou. A gente só precisa se readaptar. E qual é a noção de sucesso profissional que a gente vai ter, né, nesses próximos processos que a gente está vivenciando? Se pensar que ficamos grande parte de nossas vidas no trabalho, podemos entender a ansiedade e preocupação na escolha de uma carreira profissional. O trabalho assume uma dimensão muito importante. Estar feliz com o que se faz é uma das referências mais significativas de sucesso profissional. Então, você pergunta hoje, faz pesquisa, né, de satisfação, que te deixa bem na tua profissão. Estar feliz, se sentir bem no ambiente que eu estou, ser reconhecido pelos meus pares, trabalhar num ambiente satisfatório. Aí lá em sétimo, oitavo, nono, décimo lugar aparece salário compatível com a minha atividade.
Não mais se fala em salário alto, grandes salários. Salários compatíveis com as atividades que eu desempenho. Tipo, a ideia do salário, ele também vem com a ideia do sucesso no sentido de eu desempenho tais atividades e o salário precisa ter esse patamar. Tais atividades eu sei que o meu salário não vai ser isso tudo. Mas eu tô feliz com isso aqui, porque é isso que eu quero para minha vida. Existe um tipo de filosofia atualmente que eu esqueci o nome, mas eu lembro até o final da fala, eu lembro. Mas que é uma ideia de que a gente é feliz com aquilo que a gente precisa. E o que a gente precisa é o que a gente precisa para ser feliz. Desculpa, é redundância das coisas. A gente é feliz vivendo com aquilo que a gente precisa. E o que a gente precisa é o mínimo necessário para ser feliz. Por exemplo, o que te deixa feliz no dia a dia? Né? Fora coronavírus, né? Te deixa feliz ir à praia nos finais de semana, com amigos e com a família? Te deixa feliz comer num restaurante bacana de vez em quando? Ir a um cinema, teatro, passear, fazer uma viagem por ano? Isso te deixa feliz? Ok. Então, trabalhe o suficiente para conquistar isso. Isso é sucesso profissional. Você conseguir trabalhar num lugar que você vai conseguir ser feliz. Porque do que adianta? Qual é a necessidade que eu tenho de trabalhar tanto e não conseguir viajar, não conseguir me divertir, não conseguir ser feliz, não conseguir amar, ser amado? Do que adianta? Ninguém quer isso mais para a vida. Ninguém quer isso mais para a vida. Nosso trabalho estaria na condição de sucesso mediando nosso mundo interno e o nosso mundo externo. Ah, Roberto, eu quero ter uma casa. Ok, trabalhe para ter uma casa. E como é que é a sua casa? É uma casa simples, não precisa de muito luxo. O que você precisa dentro da sua casa? Uma cozinha bem equipada, com as coisas naturais, uma geladeira bacana, um fogão que atenda a necessidade, um micro-ondas para aquela comida congelada no domingo à noite, ou fazer pipoca. Nunca faça pipoca no micro-ondas, né? Isso é relação de fracasso total. Brincando, viu, gente? Mas voltando, então assim, uma televisão bacana, possibilidade de ver filmes na minha TV, descansar, ter um sofá bacana, o mínimo que seja necessário para eu ser feliz na minha casa. Aí depois da casa eu quero agora viajar, eu quero agora, sei lá, ir para praia, né, uma vez por semana. Então isso é a questão do sucesso profissional hoje em dia. E o que a gente vai entender por buscar o rumo do sucesso profissional requer o entendimento de alguns passos. O primeiro passo para buscar o sucesso profissional é alinhar carreira com valores, o que significa descobrir as crenças e assumir quais são os nossos valores que reforçam a chance de optar mais assertivamente. E aqui é uma outra dica de atividade que vocês têm que trabalhar com os adolescentes. Quais são os valores que eu tenho? O que é que determina quem eu sou e o que eu quero para minha vida? Que valores são esses? Às vezes, você pega um indivíduo que a ambição na vida dele é, sei lá, eu vou chutar aqui assim, a minha ambição é ter a minha casa, independente de onde ela seja, onde eu conseguir ter, mas que seja minha própria, que eu não pague aluguel mais, sair do aluguel. É uma ambição que parece pequena, mas a outra ambição do outro colega não. Eu quero morar no bairro fulano de tal. Eu sempre sonhei em morar ali. Tá, para conseguir pagar um apartamento nesse bairro, tem algumas considerações que a gente precisa fazer. Uma delas, por exemplo, é ter um salário mínimo de tantos reais por mês que você vai precisar pagar no condomínio. No Horto, por exemplo, tem um condomínio lá que o, o, o condomínio ele é, se eu não me engano, 4 mil reais por mês. O condomínio. Não quero, não vou morar num lugar assim.
Um lugar onde eu preciso ter R$ 4.000 livre por mês, no mínimo, não é um lugar que eu tenho que morar. R$ 4.000 eu viajo tanto por esse mundo afora, né? Então não quero, não é para mim. Para algumas pessoas é. E vale a pena. E é isso que funciona. O outro passo é entender as estratégias de escolha. Definir o que não se quer fazer é mais importante do que se quer, uma vez que o que não queremos denuncia nossos limites de atuação. E aí, assim, é um momento chave, inclusive, que a gente pode incluir também no nosso processo de orientação, que é assim, vamos identificar agora o não. Isso é não. Não para isso, não para engenharia, não para matemática, não para gente morta, não para. Daí eu começo a delimitar profissões que esse não ele é muito forte para que eu possa querer estar nessa profissão. E o último passo é o planejamento de carreira, que consiste em detalhar como se quer chegar, seguido pelo passo de implantação do planejamento, terminando com a estabilidade. Né? E aí, quando eu falo de estabilidade, a gente está falando de 3 fases da vida aqui, certo? Vamos tomar um pouquinho de cuidado aqui para que a gente entenda nas entrelinhas que o autor está trazendo para a gente. Então, o passo de implantação é a parte de estudar e começar aquela carreira. Então, estudar e começar aquela carreira é faculdade ou curso tecnológico, não importa qual é a minha ambição, e depois que área de trabalho, ou seja, no mínimo aqui eu vou ter os primeiros 4 ou 5 anos. Como eu planejo meus 4 primeiros anos depois da escola? Desse jeito, desse jeito, desse jeito. Depois disso, eu estou na carreira, eu vou pro momento da afirmação como profissional, que é o meio termo ali, né, da minha profissionalização, da minha formação. E aí, assim, que cursos eu preciso fazer para poder manter o meu emprego em alta, me reciclando ou melhorando as minhas possibilidades, o que é que eu tenho que fazer no futuro, até o momento que eu chego no que hoje em dia a gente entende como estabilidade, que é a ideia do final da carreira, que é quando você está lá nos 50, 60 anos de profissão, né, não de carreira especificamente num ambiente só, mas de profissão, onde você já quer ter um empregozinho só, simples, que pague aquelas necessidades mais básicas daquele momento, culminando com a aposentadoria, culminando com um projeto de fim de carreira. Tá ok? Era isso que eu queria trazer. Tá vendo como foi curto? Como foi simples? Né? Gente, alguma dúvida sobre esse texto? Eu passei assim rápido, vocês não me atrapalharam, mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, querem que eu volte algum slide para explicar melhor. Nenhuma dúvida, pessoal? Pode falar. Eu não tive nenhuma dúvida, não. Tá bom. Foi bem tranquilo. Beleza. Quem quiser rever essa aula, se sinta convidado, só me avise pelo WhatsApp, mas se sinta convidado que quarta-feira de manhã eu vou repetir essa aula também, tá bom? Eu esqueci de convidar nos outros dias, mas quem se sentir à vontade pode participar na quarta-feira de manhã a partir das 8. É só convite, não é obrigatoriedade. Mas é o mesmo tema, a mesma aula, mesmos slides, tá bom? Gente, então assim, vou me colocar à disposição. Eu vou só finalizar a gravação agora para o vídeo não ficar muito grande.